A presença no Brasil de um homem acusado de ligação com o terrorismo gerou protestos essa semana. Trata-se de um líder muçulmano, um ayatollah, que defende publicamente a destruição do Estado de Israel. A visita poderia passar despercebida não fossem as fotos feitas por uma pessoa que estava no aeroporto na hora do embarque. Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. Essas fotos mostram uma comitiva estrangeira que apresenta passaportes à Polícia Federal. A não ser pelos turbantes, todos passariam despercebidos, mas entre eles está um homem conhecido em todo o mundo, Mohsen Arak, um líder radical do islamismo, um ayatollah, como são chamados os líderes dessa religião. Mas Arak foi reconhecido e fotografado, e em poucas horas essas imagens apareceram nos grandes portais de notícia do país. Ayatollah que prega a destruição de Israel já está no Brasil, diz esta manchete. Mohsen Arak, de 61 anos, é iraquiano, mas vive no Irã e faz parte da chamada Assembleia dos Especialistas, um conselho de 88 membros que, entre outras responsabilidades, nomeia o líder supremo do país. Faz parte do núcleo de governo do Irã, um país que hoje prega a destruição do Estado de Israel. Um país que vem ameaçando Israel e outros países da região. E isso que a gente não quer ver na nossa sociedade. Arak é figura de confiança de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã desde 1989, também conhecido pelas posturas radicais. É o único país que não, por exemplo, não endossou a proposta árabe da paz, que foi assinado por todos os países árabes e islâmicos do mundo. O ayatollah Arak não esconde suas opiniões. Ficou conhecido por pregar a destruição de Israel, o único país do mundo cuja maioria da população é da religião judaica, cerca de 75%. Nessa declaração, Arak diz que Israel seria um câncer que deveria ser extirpado do Oriente Médio. Chamam Israel de câncer, nem chamam Israel pelo nome no Irã, se chamam Israel de entidade sionista. O ayatollah Arak divide opiniões até mesmo na comunidade islâmica. Hossan el-Bustani é um sheik, outro tipo de liderança da comunidade. Ele é teólogo, especializado em Islã e um dos líderes religiosos que assinaram um comunicado público às vésperas da visita de Arak ao Brasil. Sem referência direta ao ayatollah, a nota condena qualquer espécie de ato violento cometido sob pretexto religioso. Alertamos contra qualquer discurso destinado a propagar o ódio entre nossas comunidades. Conflitos que acontecem fora do Brasil não devem ser importados e a paz deve continuar sendo a tônica de nossas relações. Além do sheik, o comunicado foi assinado por líderes da religião católica, cristã e israelita do Brasil. Essa intenção para evitar qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer ideologia, usa a força da religião para aumentar ódio. O sheik Bustani, assim como 90% dos muçulmanos, é do ramo sunita do Islã. Arak é xiita. Sunitas e xiitas vivem em conflito há séculos. Eles discordam sobre quem seria o herdeiro direto do profeta Maomé, o criador do islamismo, morto em 632 d.C. As fotos do aeroporto foram feitas por Roberto Grobba, historiador e empresário judeu. Ele voltava de viagem na quinta-feira e notou a movimentação incomum no Aeroporto Internacional de São Paulo. Enquanto eu estou na fila do controle de passaporte, eu vejo se aproximando uma comitiva, tendo duas pessoas usando turbantes brancos. Me chamou a atenção. Roberto já havia visto o rosto de Mohsen Arak em uma reportagem sobre a possível visita do líder islâmico. Falava que não estaria mais vindo, teria sido já cancelada. A notícia que o senhor viu foi essa, que ele não viria. Que não viria mais. Mas Arak estava ali, em solo brasileiro, e com regalias.
Ele não pegou fila. Não foi fila normal. Não. E nós pegamos filas, nós brasileiros pegamos filas, os estrangeiros pegam filas. Ele não, ele passou sem fila. Uma comitiva oficial. Exatamente, uma comitiva oficial. Outro homem que aparece nas fotos é Taleb Khazraj, outra figura influente em associações islâmicas no Brasil e no exterior. A presença de Khazraj e Arak alertou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, que fez um pedido às autoridades. Entrei junto ao Ministério das Relações Exteriores e também junto ao Ministério da Justiça, que imediatamente expediu uma certidão para o superintendente da Polícia Federal. O pedido feito pela secretária diz o seguinte: tendo em vista que Arak e Khazraj possuem ligações com o grupo terrorista Hezbollah, reforço com urgência o pedido que a Polícia Federal tome as medidas necessárias para monitorar suas atividades. O Hezbollah, citado no pedido feito pela secretária, atua no Oriente Médio, especialmente no Líbano. A gente chama o Hezbollah de grupo terrorista híbrido, porque ele tem um braço militar, um braço político, um braço social. Então o Hezbollah tem hospital, o Hezbollah tem creche, o Hezbollah tem armas, tem militares, tem treinamento militar, e o Hezbollah tem deputados de terno e gravata. O grupo é suspeito de envolvimento em 2 atentados contra alvos judeus na Argentina, no começo dos anos 90. O Sheikh Khazraj seria um dos interlocutores dos terroristas que participaram do ataque de 1994 contra a AMIA, Associação Mutualista dos Israelitas da Argentina. Mais da metade de um prédio de 7 andares da Associação de Apoio aos Judeus foi abaixo em apenas 4 segundos. 85 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. A investigação não foi conclusiva e até hoje ninguém foi punido. Em resposta ao pedido da secretária, o Itamaraty afirmou que não há impedimentos legais para a visita de Arak ao Brasil. O Domingo Espetacular acompanhou o Ayatollah Arak neste final de semana. No sábado, ele participou de um encontro na zona norte de São Paulo. O local foi escolhido de última hora. 2 dias antes, o hotel em que o encontro estava marcado cancelou tudo devido à repercussão da presença de Arak no Brasil. O nosso objetivo em realizar esse encontro é realmente discutir o problema que hoje é um fenômeno do mundo. É um problema que está colocando a paz mundial em risco. É o problema do terrorismo e do radicalismo. Mais de 100 pessoas, entre políticos e integrantes da comunidade muçulmana do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai e de outros países, participaram do evento. O Ayatollah Arak foi recebido de pé, sempre ao lado de Taleb Khazraj. Uma equipe da Polícia Federal foi destacada para fazer a segurança do Ayatollah e de sua comitiva. Arak falou por 40 minutos. Segundo ele, os Estados Unidos são cúmplices do terrorismo como fornecedores de armas. Para o Ayatollah, os Estados Unidos são o principal mal a ser enfrentado. Sobre a questão judaica, Arak defendeu a formação de um Estado único na região, sem mencionar a participação de Israel. No entanto, em entrevista a um jornal de São Paulo, antes do evento, Arak fez declarações diferentes. Questionado sobre a afirmação de que Israel deveria ser extirpado do Oriente Médio, Arak disse que foi mal interpretado. Explicou que estava apenas defendendo a ideia de um Estado único. E acrescentou: se as pessoas consideram essa sugestão como a extinção de um Estado, então eles interpretam da forma como querem. Oficialmente, é um encontro para enfrentar o terrorismo e o radicalismo. Mas esse professor de Relações Internacionais alerta: a presença de Arak representa um enorme risco ao Brasil. Num primeiro momento pode ser um discurso antissemita, mas na sequência vai ser um discurso racista em geral, vai ser um discurso contra as minorias como um todo. O evento não foi aberto a perguntas. No
final, o Domingo Espetacular tentou falar com o Ayatollah. Não pode gravar? Não, ele não pode gravar. O Centro Islâmico, organizador do evento, não informou quando o Ayatollah vai embora do Brasil. Uma presença incômoda para aqueles que se preocupam com discursos capazes de estimular o ódio, independente de religião. Hoje o mundo, do jeito que está, onde qualquer lobo solitário pode cometer atentados a qualquer momento em nome de um pretenso Deus, seja ele de qual religião for, a nós nos preocupa que o Brasil entre neste mapa de atentados que infelizmente já assola a Europa, Estados Unidos e outros lugares.